premiado ator Gene Hackman recebeu alta do hospital após um acidente em Florida Keys. O ator de 81 anos estava andando de bicicleta. Nossos policiais receberam uma ligação de um morador de rua que disse ter sido agredido por Gene Hackman. O que você acha que um astro de cinema aposentado de 94 anos está fazendo hoje em dia? Jogando golfe? Relaxando na praia? Bom, se você está falando de Gene Hackman, está muito enganado. Ele só está um pouco mais lento do que costumava ser. Eu apenas mudei meu pico de desempenho. Esse cara já se meteu em brigas com estranhos, sobreviveu a acidentes com caminhões e pedalou como se estivesse treinando para o Tour de France. Além disso, existe um motivo para ele ter virado as costas para Hollywood e uma tristeza secreta por trás da fachada de durão. Esta é a história de Gene Hackman, que você nem sabia que precisava. Comecei no teatro, fiz 7 peças na Broadway, todas comédias leves. Hoje em dia não permitiriam mais. Eu nunca tive grandes objetivos. Tudo o que eu queria era trabalhar. Eu adorava isso. Gene Hackman nasceu em 1930 em San Bernardino, Califórnia. A vida de Gene durante sua infância não foi exatamente estável. Seu pai, que trabalhava na impressão de jornais, mudava-se constantemente com a família por conta de seus diferentes empregos. Além disso, seus pais simplesmente não se davam bem. Parece que as coisas eram bem difíceis em casa, com o pai de Gene batendo tanto nele quanto na mãe. Então, quando Gene era apenas um adolescente, com 13 anos para ser exato, tudo mudou. Basicamente, o pai dele se despediu e foi embora, deixando Gene e sua mãe para trás. Gene nunca mais viu o pai. Isso foi muito marcante para Gene, algo que ele carregou consigo por muitos e muitos anos. Ele até disse uma vez que, quando tinha que interpretar papéis emotivos em filmes, se lembrava do dia em que seu pai o abandonou. Depois do desaparecimento do pai, Gene e sua mãe se mudaram para Danville, Illinois, onde foram morar com a avó. Gene não era exatamente um aluno exemplar naquela época. A escola o entediava e, em vez de fazer a lição de casa, ele preferia aprontar. Estava sempre em conflito com os professores e com qualquer um que lhe dissesse o que fazer. Parece que toda essa coisa de autoridade simplesmente não combinava com o jovem Gene, e essa atitude nunca o abandonou de verdade. Gene também se meteu em encrenca. Lembre-se, ele era um garoto sem muita direção. Ser pego roubando comida o levou para a cadeia por um tempo. A pobre mãe dele se esforçou ao máximo, mas Gene dava muito trabalho. O único momento em que ele realmente se acalmava era no cinema. Sua mãe o observava se iluminar assistindo aos filmes, sempre dizendo que esperava que ele se tornasse um ator famoso um dia. Infelizmente, ela não viveria o suficiente para ver seu sonho para Gene se tornar realidade. Cansado da escola e de toda aquela coisa de seguir regras, Gene brigou com um treinador e abandonou os estudos com apenas 16 anos. Os empregos não deram certo, ele ficou pulando de um para o outro, sem nunca se firmar em nada. Então Gene tomou uma decisão ousada. Aos 16 anos, decidiu se alistar no corpo de fuzileiros navais dos EUA para ter estabilidade financeira e sair da vida familiar conturbada. Ele era menor de idade, mas mentiu sobre isso. Foi logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, o serviço militar não se resumia mais apenas a combates. Era uma oportunidade para viver aventuras. E talvez ainda mais importante, uma maneira de escapar da rotina e encontrar alguma estrutura. O treinamento básico em San Diego deve ter sido um choque. Para os fuzileiros navais, disciplina, ordens e obediência são fundamentais. Pode apostar que isso não agradou muito ao Gene, especialmente depois de toda a sua adolescência rebelde e sem causa. Ele até admitiu mais tarde que figuras de autoridade ainda eram um problema. As brigas com outros caras o metiam em muitas encrencas. Depois do treinamento básico, Gene passou um tempo em Camp Pendleton, na Califórnia, aprendendo o ofício de operador de rádio de campo. Ser responsável por todos aqueles rádios e comunicações parece ser algo realmente importante. Esse trabalho o levou ao redor do mundo, até mesmo à China durante a Revolução de Mao. Imagine as coisas incríveis que ele deve ter visto. Mas então, de repente, a Guerra da Coreia começou em 1950 e era hora de Gene servir a sua nação. Justamente quando precisavam dele na Coreia, o lado aventureiro de Gene voltou a se manifestar. Ele bateu a moto num trator e quebrou vários ossos. Que azar, mas, de certa forma, teve sorte de não ser enviado para uma zona de guerra. Em vez disso,
Gene passou o resto de seus dias no serviço militar tocando discos como DJ na rádio da base. Ser DJ pode não parecer muito emocionante, mas na verdade fez um grande favor a Gene. Ele pôde praticar a voz e aprimorar sua dicção, coisas que se tornariam extremamente importantes quando ele começasse a atuar. Em 1952, Jane saiu dos fuzileiros navais com uma baixa honrosa. Claro, a vida militar nem sempre foi fácil para ele, mas pense bem, ela o afastou de sua cidade natal problemática e lhe proporcionou experiências que ele jamais teria tido de outra forma. Além disso, provavelmente foi a primeira vez que ele experimentou uma estabilidade real. Deixando os fuzileiros navais para trás, Gene chegou a Nova York com um novo sonho. Ele pensou em usar o benefício educacional para veteranos, G e Bill, estudar jornalismo na Universidade de Illinois e começar um capítulo completamente novo. Bem, isso durou cerca de 6 meses antes de Gene decidir que não era para ele. Então voltou ao plano original, ser ator. Mas Nova York não o recebeu exatamente de braços abertos. Esqueça conseguir papéis, Gene nem sequer conseguia um emprego fixo. Ele vendia coisas de porta em porta, fazia mudanças, basicamente qualquer coisa para pagar as contas. Aos 26 anos, a vida parecia bastante sombria. Gene sentia que tinha fracassado em tudo, mas, fiel à sua natureza, não ia desistir sem lutar. Em 1956, fez as malas e partiu para a Califórnia, dando uma última chance à fama com que sempre sonhou. Dessa vez ele foi para o famoso Pasadena Playhouse, um lugar conhecido por revelar atores sérios. Mesmo lá, a coisa ficou feia. Ele arrumava brigas como fazia nos fuzileiros navais. E adivinhem, fez um novo amigo, outro rebelde chamado Dustin Hoffman, que tinha apenas 19 anos na época. Esses dois eram especiais. A turma votou neles como os menos propensos ao sucesso. Eles detestavam toda a situação, mas permaneceram juntos, tornando-se amigos para a vida toda. Os dois foram morar juntos e logo foram acompanhados por outro aspirante a ator, Robert Duvall. Os três dividiram apartamentos por anos, o que certamente teria rendido uma sitcom interessante. A Califórnia também não era exatamente um mar de rosas. O Pasadena Playhouse era um lugar difícil e, apesar de todo o seu esforço, Gene voltou a ter problemas, tal como nos fuzileiros navais. Desta vez, acabou por ser expulso depois de um ano. Mas Gene não estava disposto a desistir do seu sonho. Ele persistiu, aceitando qualquer trabalho de atuação que aparecesse, principalmente peças off-Broadway. Todo aquele esforço começou a dar frutos. Em 1961, conseguiu seu primeiro papel de verdade no cinema, em Mad Dog Call. Seguiram-se pequenos papéis, como na série de TV Tallahassee 7000. Aos 31 anos, as coisas finalmente pareciam estar melhorando. Então, a vida pregou outra peça. Em 1962, a mãe de Gene Hackman acendeu um cigarro e adormeceu depois de beber demais. Tragicamente, o cigarro acabou incendiando sua casa e ela não conseguiu escapar. Com a morte do pai, a mãe era tudo o que restava da família de Gene e agora ela também havia partido. Isso o deixou com o coração partido e mais tarde, ele admitiu estar devastado por sua mãe nunca ter podido vê-lo atuar pessoalmente ou alcançar o sucesso. Apesar da perda irreparável de sua mãe, Gene continuou perseverando em seu sonho. As coisas começaram a mudar quando ele conseguiu um papel ao lado de Warren Beatty em 1964. Essa conexão seria enorme porque Beatty gostava de trabalhar com Gene e o recomendou para o papel de Buck Barrow no icônico filme Bonnie e Clyde, em 1967. Esse papel foi um divisor de águas em sua carreira. Gene recebeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante e, de repente, todos em Hollywood conheciam seu nome. Ele não estava disposto a diminuir o ritmo. Os anos 70 foram um turbilhão de grandes papéis para Gene, incluindo sua lendária atuação como Popeye Doyle em Operação França, 1971. Dizem que ele se aprofundou tanto no personagem, se dedicou tanto a torná-lo real, que entrou em conflito com o diretor William Friedkin durante as filmagens. Eles se enfrentavam, mas não se pode discutir com os resultados. Aquela atuação foi inesquecível e rendeu a Gene o Oscar de melhor ator. Os sucessos continuaram para Gene na década de 1970. Ele fez parceria com outra estrela em ascensão, Al Pacino, no filme Espantalho, em 1973. Novamente, houve tensões no set, já que Gene e Al Pacino tinham estilos de trabalho muito diferentes. Gene era focado em planejamento e levava as coisas a sério, enquanto Al era mais espontâneo e emotivo.
Algumas pessoas até achavam que Gene podia ser um pouco intenso e briguento. Apesar dos dramas nos bastidores, ninguém podia negar o talento de Gene. Ele conseguia interpretar qualquer coisa, heróis de ação, personagens dramáticos, o que você imaginar. Ele estrelou em uma variedade de gêneros, desde thrillers como A Conversação, 1974, que recebeu a aclamação da crítica e indicações a prêmios, até filmes de guerra e faroestes. Gene não se destacou apenas em filmes independentes. Seu papel como o icônico vilão Lex Luthor em Superman 1978 mostrou que ele também podia dominar filmes de grande sucesso, interpretando tanto papéis sérios quanto vilões declarados com igual maestria. Mas a vida longe das câmeras nem sempre foi fácil nas décadas de 70 e 80. Gene perdeu seu melhor amigo, Norman Gary, em 1982, o que foi um grande golpe. Quase na mesma época, seu casamento de 30 anos com Faye Maltese estava desmoronando. Eles tiveram 3 filhos juntos, mas com Gene constantemente ausente devido às filmagens, ser um homem de família simplesmente não funcionava. O divórcio em 1986 teve um impacto significativo. Anos depois, Gene assumiu a responsabilidade, dizendo ao New York Times que a culpa era dele. Ele disse: "Você passa todos esses anos desesperado por reconhecimento e quando o trabalho aparece, é difícil dizer não." Gene chegou a admitir em uma entrevista à GQ que todas as viagens para os filmes fizeram com que ele perdesse contato com os filhos por um tempo. A situação financeira de Gene ficou apertada nessa época. Problemas com impostos, alguns investimentos ruins. De repente, ele não conseguia mais bancar o estilo de vida extravagante. Ele até precisou pegar o carro da filha emprestado. Isso significava batalhar, aceitando muito mais papéis em filmes do que gostaria, apenas para manter o dinheiro entrando. De 1985 a 1988, ele fez 9 filmes com asterisco. Um desses papéis, em Mississippi em Chamas, 1988, finalmente trouxe sua carreira de volta à vida. Ele interpretou um agente do FBI se investigando assuntos obscuros e a crítica adorou, o que lhe rendeu sua segunda indicação ao Oscar de melhor ator. A questão é que, mesmo neste filme sério, persiste aquela velha história de que Gene era difícil de lidar. Ele se empenhou tanto em fazer tudo parecer real que acabou entrando em conflito com o diretor, Alan Parker. Todos tinham que lidar com as opiniões fortes de Gene sobre como as cenas deveriam ser feitas. Os diretores querem o filme do jeito deles. E Gene, bem, digamos que ele não se furtava a dar seus palpites. Em 1992, ele se juntou a Clint Eastwood para Os Imperdoáveis e interpretou o vilão assustador, Little Bill Daggett. Essa atuação lhe rendeu mais um Oscar e provou que ele era um dos maiores atores de todos os tempos em Hollywood. Ele simplesmente continuou trabalhando, assumindo uma enorme variedade de papéis, comédias, dramas, tudo. Seu papel em Os Excêntricos Tenenbaums, 2001, como Royal Tenenbaum, foi aclamado pela crítica, mostrando sua versatilidade ao se aventurar em filmes mais peculiares e focados em personagens. No entanto, durante as filmagens, Gene se envolveu em inúmeras discussões com o diretor, Wes Anderson, sobre a direção do filme. Seu colega de elenco, Bill Murray, teria intervido para mediar as tensões no set, servindo de escudo entre Gene e os demais. O último papel de Gene no cinema foi no filme de 2004, Welcome to Mooseport. No entanto, o filme foi um fracasso de bilheteria, com um orçamento de 30 milhões de dólares, mas arrecadando apenas 14 milhões. Após esse fracasso, Gene anunciou sua aposentadoria e não atuou mais desde então. Desde sua aposentadoria, a lenda em torno de Gene só cresceu. Ele provou que não apenas interpretou um cara durão, mas que de fato é um cara durão na vida real também. Mesmo fora de Hollywood, Gene nunca perdeu essa postura de durão. Em 2001, aos 71 anos, ele estava dirigindo em West Hollywood quando se envolveu em uma pequena colisão. Uns rapazes que estavam no outro carro saíram correndo, ficaram cara a cara com ele e começaram a gritar. A maioria das pessoas daquela idade talvez aguentasse, mas não o Gene. Testemunhas disseram que a discussão continuou por um tempo, até que algo que aqueles rapazes disseram o fez perder a cabeça. Com 71 anos ou não, Gene foi atrás deles. Eles conseguiram derrubá-lo e imobilizá-lo até a chegada da polícia. No fim, ninguém quis prestar queixa, mas, nossa, que manchete. Essa também não foi a última vez. Em 2012, Gene, aos 82 anos, caminhava por Santa Fé com sua esposa Betsy. Um morador de rua os importunou, insultando Betsy, e Gene não tolerou isso de forma alguma.
Ele se defendeu e defendeu sua esposa. E mais uma vez a polícia chegou, mas desta vez o inocentaram, alegando legítima defesa. O que torna isso ainda mais surpreendente é que, em seus últimos anos, Jeanne teve sérios problemas de saúde, mas mesmo assim não hesitou em partir para a briga se necessário. Falando em problemas de saúde, em 1990, as coisas ficaram assustadoras quando ele apresentou sintomas que indicavam câncer de próstata. Ele foi submetido a uma cirurgia, mas felizmente acabou sendo um alarme falso. No entanto, naquele mesmo ano, outro perigo surgiu. Os médicos descobriram obstruções graves em suas artérias, colocando-o em grande risco. Fizeram uma angioplastia. Imagine como inflar um pequeno balão para desobstruir as artérias. Disseram à esposa dele que ele poderia não ter sobrevivido por muito mais tempo se o problema não tivesse sido detectado. Que susto! Infelizmente, os problemas cardíacos não tinham acabado. No início dos anos 2000, eles voltaram a aparecer, e dessa vez, Jeanne sabia que era hora de diminuir o ritmo. Essa foi uma das principais razões para sua aposentadoria. O estresse da atuação, os horários malucos, tudo isso prejudicou sua saúde. Mas não era só o coração. Em 2004, Jeanne sofreu ferimentos graves em um acidente de bicicleta na Flórida, traumatismo craniano, todo tipo de coisa. Mesmo assim, isso não o deteve completamente. Ele continuou andando de bicicleta até bem depois dos 80 anos, mostrando sua determinação em se manter ativo e aproveitar a vida mesmo com os problemas de saúde. Nem mesmo os acidentes impediram Jeanne de continuar ativo. Em 2012, Jeanne não usava capacete enquanto andava de bicicleta e foi atropelado por um caminhão. Por sorte, ele não se feriu gravemente e conseguiu se recuperar. Avançando para 2018, Jeanne, aos 88 anos, não estava diminuindo o ritmo. Ele comprou uma bicicleta elétrica. Ele estava determinado a manter as pernas em movimento. Morar em Santa Fé, Novo México, com certeza ajudou. Tem um clima ótimo, muitas trilhas, perfeito para quem adora atividades ao ar livre. Aquelas trilhas no deserto do Novo México eram o seu parque de diversões, e ele saía de bicicleta para explorar. Talvez você se lembre de ter visto Jeanne em todos aqueles papéis de durão. Ele sempre teve uma aparência forte e manteve essa imagem mesmo com o passar dos anos. Manter-se em forma, especialmente na idade dele, faz uma enorme diferença para os problemas de saúde que ele enfrentou. Gene Hackman sempre trouxe aquela aura de durão para seus papéis no cinema. Então faz todo o sentido que ele também fosse um apaixonado por velocidade fora das telas. Ele correu de carro por anos, competindo com o Sports Car Club of America. Não era só para inglês ver, era coisa séria. Gene treinou muito e se dedicou bastante para ser competitivo, demonstrando a mesma dedicação que tinha para atuar. Aliás, em 1986, ele sofreu um grave acidente durante uma corrida de resistência, capotando o carro. Felizmente, ele saiu ileso. Esse tipo de ousadia, essa competitividade, era muito característica do Gene Hackman, tanto na atuação quanto nas corridas. O amor de Gene pelo esporte ia além de simplesmente pilotar. Ele chegou a ser coautor de um romance sobre suas experiências nas pistas, provando que sua paixão não era apenas um hobby. Claro que, com a idade, os dias de Gene ao volante diminuíram, mas a emoção continua a mesma. Ele assiste às corridas, acompanha as notícias do automobilismo e permanece conectado à comunidade. Mesmo que ele não esteja mais acelerando nas pistas, essa paixão pelas corridas sempre fará parte de quem ele é. Gene pode ter tido alguns fracassos no cinema ao longo do caminho, mas ele insiste que não foi por isso que se aposentou em 2004. Foi mais por causa de sua saúde. Todos aqueles problemas cardíacos o alcançaram, e ele simplesmente queria mudar de ritmo. Era hora de experimentar coisas novas, desfrutar de uma vida mais tranquila, longe da loucura de Hollywood. E fiel ao seu estilo, Gene Hackman deixou de ser famoso, sem grandes anúncios ou turnês de despedida. Isso faz sentido, considerando que ele sempre foi um cara mais reservado, mais feliz longe dos holofotes. Desde que se aposentou, ele não ficou parado. Acontece que Gene sempre foi um escritor de coração. Ele é coautor de vários romances, alguns de ficção histórica e até mesmo thrillers políticos. Isso mostra como ele ainda tem aquela chama criativa acesa, só que agora de uma forma diferente. Ele até disse a Reuters: "Gosto da solidão de escrever. É semelhante, de certa forma, à atuação, mas é mais privado." Deixando Hollywood para trás, Gene encontrou um novo refúgio em Santa Fé, Novo México. As paisagens ensolaradas e a atmosfera tranquila proporcionaram o cenário perfeito para um novo capítulo em sua vida. Além de ser linda,
Santa Fé oferecia a privacidade que Gene tanto desejava. Ali ele podia escrever em solidão, concentrando-se em seu mais recente romance sem a pressão dos holofotes. Mas escrever não era sua única atividade. Seu amor pela natureza continuava a florescer. Ele explorou as trilhas panorâmicas de bicicleta, mantendo-se ativo até a terceira idade. A pintura foi até uma nova forma de expressão criativa. Parece que o lado artístico de Gianni não se limitava apenas à atuação. Talvez o mais importante seja que Gene se reconectou com sua família, tendo admitido arrependimento por ter perdido tempo com seus filhos no início da vida. Ele agora valorizava muito o tempo que passava com eles. Ele até saiu da aposentadoria brevemente para narrar documentários sobre o corpo de fuzileiros navais onde serviu. Mas depois disso, o fascínio de Hollywood não conseguiu competir com a paz de Santa Fé. Ele se aposentou novamente. Aparições públicas se tornaram raras, embora às vezes fosse possível vê-lo com sua esposa, Betsy Arakawa. Eles se casaram em 1991 e desde então ela tem sido uma presença constante na vida dele. Pianista com formação clássica e ex-proprietária de uma loja de móveis, Betsy compartilhava com Gene o amor pelas artes e por uma vida tranquila. O relacionamento deles parece ser construído sobre respeito mútuo e paixões em comum. Gene Hackman, o cara que interpretou tantos papéis de durão e implacável, na verdade não é nada assim na vida real. Fora das telas, ele é notoriamente reservado e tranquilo, o completo oposto do que se vê no cenário de Hollywood. Ele é descrito como alguém de voz suave, até mesmo gentil, o que contrasta fortemente com os personagens que deu vida em filmes como Operação França ou Maré Vermelha. A questão é que Gene é um tanto paradoxal. Esse lado gentil existe, mas não o confunda com fraqueza. Lembra de todas aquelas histórias sobre ele se desentendendo com diretores ou se defendendo daqueles caras na rua, mesmo na velhice? Ainda existe uma chama dentro dele, uma vontade de revidar e não se deixar intimidar. Essa é a questão com Gene. Ele é complexo e muito mais do que apenas os papéis de durão que o tornaram famoso. Sabe como alguns atores se deixam levar pela fama? Gene não se importava com isso. Ele não queria desfilar em tapetes vermelhos nem dar entrevistas chamativas. Seu foco sempre foi o trabalho, a arte de atuar. E embora fosse conhecido por interpretar personagens sérios e intensos, não se engane, fora dos sets de filmagem, ele tinha um ótimo senso de humor. Seus colegas de elenco comentavam como ele aliviava a tensão, fazendo piadas quando o clima ficava tenso. Ele tinha esse lado brincalhão que as câmeras nem sempre captavam. Mas eis outra surpresa. Gene é um verdadeiro rato de biblioteca. Ele adora ler, especialmente história. Esse amor pelo passado moldou sua vida mesmo depois de sua carreira de ator. Gene começou a escrever romances históricos, em parceria com um arqueólogo chamado Daniel Linehan. Esses livros não são apenas para passar o tempo. Gene leva a pesquisa a sério, aprofundando-se para que pareçam autênticos. Isso só mostra que Gene Hackman é muito mais do que aqueles papéis de durão e autoritário nas telonas. Pense naqueles papéis clássicos de Gene Hackman. Ele sempre tem aquele olhar estoico, de quem nada pode abalar. Mas acontece que o próprio homem é muito mais complexo do que isso. Ele tem sido aberto sobre as dificuldades que enfrentou na infância, as constantes mudanças de endereço da família, os problemas financeiros e, pior de tudo, o fato de seu pai ter ido embora e nunca mais estar presente. Dá para imaginar como isso molda uma pessoa. E isso demonstra a grande profundidade emocional que Gene pode estar canalizando para sua atuação. Ele não tem medo de se mostrar vulnerável ao falar sobre esses assuntos. Dá para perceber a dor genuína quando ele fala da mãe e de como ela nunca pôde vê-lo ter sucesso, ou dos próprios arrependimentos por não ter sido um pai presente quando os filhos eram pequenos. É uma faceta completamente diferente de Gene Hackman, provando que, apesar da imagem de durão, tanto nas telas quanto em algumas de suas histórias da vida real, existe uma profunda sensibilidade por trás da superfície.